Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: os mineiros dominam a produção de cachaças artesanais, aquelas que chegam ao consumidor depois de envelhecidas em barris de madeira. São centenas de pequenos alambiques espalhados pelo estado, uma tradição que vem da época dos tropeiros que percorriam a Estrada Real. Importado de um zoológico na Europa por curiosidade, o gado Nelore se tornou a força que impulsiona a pecuária brasileira. O melhoramento genético constante fez da raça campeã na produção de carne. Gaúchos comemoram expectativa de safra recorde para as culturas de inverno. Impulsionada pelo milho e pelo trigo, IBGE prevê crescimento da safra este ano. Colheita do algodão se intensifica em Mato Grosso do Sul, mas o preço dos insumos para o próximo plantio preocupa. E ainda, a previsão do tempo para a agricultura em todo o país. O poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu sobre a bebida símbolo do Brasil: todo mundo tem sua cachaça. O poeta é mineiro de Itabira. Em Minas Gerais, a cachaça é assunto muito sério. O estado domina a produção da bebida e tem as melhores cachaças artesanais. Elas são produzidas com receitas que remontam à época em que os tropeiros percorriam a Estrada Real. Veja na reportagem da Rede Minas. A relação da cachaça com Minas começa bem lá nos primeiros tempos da Estrada Real. A bebida que era produzida nos alambiques lá em Paraty, no litoral do estado do Rio, era transportada pelos tropeiros até chegar a Diamantina, numa viagem que levava 45 dias ou mais. O tempo suficiente para a bebida mudar de cor do branco para o amarelo, muitas vezes por causa dos recipientes e vasilhames em madeira. Daí o termo cachaça envelhecida. Depois de muita estrada, a cachaça de Minas chegou aos nossos dias popularizada. Hoje é amplamente vendida. Entre as opções para comprovar a qualidade da bebida mineira está o Mercado Central de Belo Horizonte. A nossa cachaça é muito melhor comparada com a cachaça que a gente tem aí ao longo do país. Não é nem comparação, é muito melhor, certeza. Em Minas você tem uma variedade muito grande de cachaças, né? E dos mais variados estilos, né? As madeiradas, né? As sem madeira. E assim, o processo de fabricação é muito antigo, assim, você tem cachaças, por exemplo, do Cerro, de algumas regiões, né? Eu acho que elas têm uma tradição que é respeitada no país inteiro, assim, sabe? Atualmente são cerca de 800 alambiques em Minas, que têm ou estão cada vez mais em busca de certificações nacionais e internacionais que comprovem a qualidade do produto. De acordo com os dados do IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária, Minas responde por 60% da produção nacional do destilado, o que significa pelo menos 120 mil empregos, um quinto da mão de obra do setor no país. Números que se traduzem na boa fama da bebida. A cachaça mineira continua no topo entre as melhores do Brasil. O setor hoje, sob o ponto de vista de profissionalização, o setor evoluiu muito. A gente hoje tem tecnologia na produção, a gente tem controles de processo bem rigorosos. Esta cachaça é produzida numa fazenda na região da Serra da Mantiqueira, mais precisamente em Aiuroca, no sul de Minas. A marca vem ganhando prêmios e destaque no cenário nacional nas categorias branca e envelhecida. No alambique, o sistema artesanal de produção conta com poucos produtores, 5, e tem toque feminino e os segredos de 2 mestres alambiqueiros. E ele sente o cheiro, ele sabe o mexer no fogo, por conta do cheiro, ele vê o jeito que a cachaça está sendo alambicada e ele sabe tudo. Então, assim, essa coisa de mestre alambiqueiro em Minas é uma coisa muito de tradição, que passa de pai para filho. Então, eu tenho o pai, tenho o filho também como mestre alambiqueiro, mas uma coisa que eu adoraria
é ter mulheres, dar oportunidade para mulheres da minha região para aprenderem esse ofício, porque a mulher, quando aprende a alambicar, meu amigo... Para conhecer o passado da cachaça, fomos até o Museu do Tropeiro, no distrito de Poema, em Itabira, na rota da Estrada Real. O espaço ilustra como os tropeiros transportavam a bebida no lombo das mulas, uma bebida tão preciosa na época que teve até que ser lacrada com cadeados para evitar o roubo. E essa história não termina aqui. Vamos conhecer uma premiada e autêntica cachaça produzida em Itabira, inspirada nos versos de Carlos Drummond de Andrade. Ipoema é um distrito de Itabira onde vivem cerca de 5.000 moradores. É aqui que se produz uma das marcas escolhidas como as melhores do país. O processo de produção começa neste canavial de cerca de 3 hectares. A expectativa do Arley, responsável pela colheita e quem cuida da plantação diariamente, é de uma safra melhor ainda. Mudou toda a estrutura, todo o método de fazer, até mesmo a cana plantada é uma cana já diferenciada em relação à cana do passado, né? Aqui nesta fazenda, cada safra rende normalmente 8.000 litros de cachaça. A produção artesanal da bebida segue 5 passos básicos. Depois de colhida, a cana madura e fresquinha vai para a moagem. Etapa feita em até um dia no máximo para a cana não perder a qualidade e o sabor. O líquido vai para o decantador, onde vai ser tratado com água filtrada, o que resulta no caldo ou mosto, mistura que vai alimentar as leveduras já no processo de fermentação, nesses tanques chamados de dornas. Aqui o açúcar é transformado em álcool. O próximo passo é a destilação, feita nos tanques de cobre. Mais um dia e está pronta a cachaça na sua forma mais pura. Mas ela ainda passa por outra etapa para adquirir mais qualidade. Chegou a hora da branquinha ser envelhecida. Neste passo da produção, a cachaça é tratada como um tesouro. Aqui é a parte de envelhecimento, né, da cachaça mineriana. Primeiro ela passa numa dorna de jequitibá, em seguida vem para os barris de carvalho e amburana. E ela fica quanto tempo aqui nesses tonéis aí, por exemplo, o carvalho, a amburana, o jequitibá envelhecendo? Em média, fica entre 2 a 3 anos, de acordo com que a gente vai observando, né, olhando como que está a cor, o gosto, a gente já começa a preparar essa cachaça para um envase. E o que você observa principalmente durante esse processo de envelhecimento? Principalmente a cor e o sabor da cachaça, o gosto, que muda totalmente a partir do momento que ele entra na madeira. Bom, eu tenho a madeira e eu também tenho aqui as dornas de inox. As dornas de inox, né? Depois de envelhecida, ela volta para o inox? Explica isso para gente. Normalmente, o processo de envelhecimento é na madeira. A partir do momento que a gente tira da madeira, que já finalizou aquele processo de envelhecimento, a gente vem com ela para o inox e daqui, onde é feita a preparação final, e daqui ela vai para o envase. O Nilson não está sozinho na missão de garantir a qualidade da cachaça. Para isso, além do Arley, ele conta com a Ana. Formada em Química, ela se juntou em 2016 aos dois para trazer novos conhecimentos e aumentar a produção. Fui estudar o processo, estudar o produto, para assinar essa responsabilidade. E comecei a tomar gosto pela coisa, mudei o envelhecimento, mudamos o nome, mudamos bastante coisa na cachaça. Esta cachaça também é temperada com poesia. Os versos de Drummond, nascido em Itabira, servem para enaltecer ainda mais a cachaça produzida na região. Fazer uma cachaça que tenha a alma do mineiro e fôlego para ganhar o mundo. Esse é o grande desafio. Como disse o nosso poeta itabirano,
todo mundo tem sua cachaça. Para beber, copo de cristal, canequinha de folha de Flandres, folha de taioba, pouco importa, tudo serve. Mas lembre-se, beba com moderação. Você vai ver ainda nesta edição Gado Nelore, a força da pecuária brasileira. E veja a seguir, boas perspectivas para safras animam os agricultores, a começar pelas culturas de frio no Rio Grande do Sul. E ainda a previsão do tempo para a agricultura durante a semana. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Com a maior área plantada em 42 anos, o Rio Grande do Sul deve bater recorde nesta safra de inverno. Segundo a Emater, a produção de trigo, carro-chefe da estação, vai alcançar 3.900.000 toneladas, superando em 12% a do ano passado. A área plantada do cereal deve chegar a 1.400.000 hectares, um incremento de área na ordem de 15%. E aqui no estado, essa cultura fica concentrada na região norte. A produção total de grãos, que inclui, além do trigo, aveia, cevada e canola, deve somar 5 milhões de toneladas. É um aumento de quase 12% em relação ao ano passado. Boas expectativas para o agronegócio. A estimativa é que a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas feche 2022 com um volume recorde de 263 milhões de toneladas, ou seja, a safra será 3,8% superior à registrada em 2021, de pouco mais de 253 milhões de toneladas. A alta em relação a 2021 deve ser puxada principalmente pelas safras de milho, que devem fechar o ano em 112 milhões de toneladas, um crescimento de 27,6% na comparação com o ano anterior. A colheita da safra 2021 e 22 do algodão começou nas regiões norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. As regiões se juntam ao sul do estado, que já colhe desde o final do mês de abril. Ao todo, as colheitadeiras que já estão nos campos irão colher uma área plantada que chega a 26.148 hectares. A informação é da equipe técnica da Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, a AMPASU. De acordo com as informações da associação, a expectativa é de uma produtividade de 300 arrobas de algodão em caroço por hectare, enquanto a estimativa de produção de pluma chega acima de 48 mil toneladas. Em relação às negociações, cerca de 40% da produção já está comercializada. A AMPASU informou também que a produtividade da região sul será menor quando comparada à safra anterior. Algumas regiões do sul do estado, de Mato Grosso do Sul, como municípios da Aral Moreira, que nós temos áreas de algodão, sofreram muito com a falta de chuva, principalmente na fase de crescimento da planta. Na oportunidade, a associação alertou os produtores sobre o possível aumento no custo de produção do algodão para a safra 2022 e 2023. O aumento no custo de produção para a próxima safra 22-23 está sendo muito significativo. Está refletindo diretamente no bolso dos produtores. Só nos fertilizantes, que representa 17% do custo operacional da lavoura de algodão, tivemos uma alta superior a 100% em alguns matérias-primas, como mostra o levantamento da Abraco. Infelizmente, a tendência de custos ainda mais altos para a próxima safra, ampliando o risco da atividade. A orientação da Associação para o Produtor é que ele garanta a compra dos seus insumos o quanto antes. E agora vamos saber como vai estar o tempo no campo. Veja a previsão da Metsul Meteorologia, feita especialmente para o Agrocultura. Olá, você que acompanha esta edição do Agrocultura, temos informações atualizadas sobre o fenômeno climático Laninha, que é esse resfriamento no Oceano Pacífico Equatorial. As informações atualizadas nesta semana da Agência de Oceano e Atmosfera NOAA dos Estados Unidos indicou que este é o Laninha mais intenso desde 1950, no período de outono, no trimestre março, abril e maio. A média da temperatura nessa região do Oceano Pacífico Equatorial foi a menor desde 1950.
Nesta semana, um destaque no Brasil, em grande parte do território nacional, será uma massa de ar polar. Esse ar polar que vai trazer aí queda na temperatura importante em grande parte do território nacional. Perspectiva de marcas abaixo de zero, que poderão afetar especialmente os estados do sul do Brasil. E a temperatura baixa de 5 graus também em áreas do sudeste e do centro-oeste, especialmente Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais, interior do estado de São Paulo, e na Serra da Mantiqueira poderemos ter também marcas próximas de zero e quem sabe até negativa nas manhãs de segunda, terça e quarta-feira. E o ar seco associado ao vento calmo e a temperatura baixa traz risco de geada. Previsão aqui para segunda-feira, toda esta área colorida do mapa, com indicativo de probabilidade alta de geada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Vejam áreas do sul de São Paulo, sul de Minas Gerais, segunda-feira, Mato Grosso do Sul também com potencial de geada, dias ensolarados pelo menos até a quarta-feira, as noites, manhãs e madrugadas com frio. Previsão aqui do risco de geada, a gente vê mais esparso, mais isolado para o começo da terça-feira, pegando aqui o sul de Minas Gerais, norte de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente vê que é de forma mais isolada, vai fazer frio nas manhãs do centro e sul do Brasil, inclusive sul de Goiás com temperatura na faixa de 5 graus, acontecendo mesmo no Mato Grosso do Sul. Na quarta-feira a gente vê que a geada é mais pontual, mais isolada, vai seguir o frio nas manhãs e madrugadas ainda de quinta e sexta, mas perdendo força e já sem potencial de geada, porque nós teremos instabilidade entre a quinta e a sexta-feira. Uma nova frente fria chega ao sul do Brasil, traz nuvens desde o norte do Rio Grande do Sul até mesmo o sul de São Paulo entre a quinta e a sexta-feira. Então a chuva vai voltar ao centro-sul do Brasil na segunda metade desta semana, mas o início dela será marcado pelo frio e pelo potencial de geada. A seguir você vai ver, o gado Nelore chegou ao país como uma curiosidade vindo de um zoológico. Hoje é a força que impulsiona a pecuária brasileira. Nós voltamos já. O Brasil tem o maior rebanho de gado comercial do mundo. Somos também o maior exportador de carne bovina. Mas como é formado o nosso rebanho? Qual raça predomina? O repórter Bruno Faustino foi descobrir. Está aí uma imagem bonita de se ver. A pecuária é uma marca do agronegócio brasileiro e não é à toa que temos a maior criação de gado comercial do mundo. Hoje existem no Brasil aproximadamente 216 milhões de animais, bovinos e bubalinos. Mas como é formado o rebanho brasileiro? Gira em torno de 214 milhões de cabeças de bovinos e em torno de 1.800.000 cabeças de bubalinos, que é o búfalo. Considerando entre raças de corte e de leite, 80 a 85% do rebanho é zebuíno, compreendendo as raças vindas da Índia e do Paquistão. Aí vem o Nelore, o Guzerar, Gi e outras raças que foram formadas aqui no país, como Indo-Brasil, Tabapuã e outras formadas nos Estados Unidos, que é o Brahma. Depois vem mais uns 5 a 8% de animais cruzados entre zebuínos e taurinos, que são as raças europeias, e as demais raças taurinas ocupam em torno de 8%, 7% da totalização. O Nelore domina as pastagens Brasil afora, de norte a sul do país. O Nelore é uma raça indiana, inclusive o nome na Índia não é Nelore, é Ongole. Por que o nome Nelore? Porque as primeiras importações da raça Nelore que chegaram ao nosso país vieram da província Nelore, no distrito de Madras e estado de Andhras.
As primeiras importações chegaram ao país em 1868. Nós estamos com 154 anos de Nelore no Brasil. A primeira chegou um casal em Salvador, Bahia. A segunda, 10 anos depois, no estado do Rio de Janeiro, através do criador Manuel Lengruber. E o interessante é que ele foi em Hamburgo, na Alemanha, e no jardim zoológico de lá viu um casal, gostou tanto que ele importou esse casal para o Brasil. E aí a raça se disseminou por toda a região sudeste e depois por todo o país. Hoje a raça Nelore compreende de 80% a 85% da população bovina de corte do nosso país. Mas por que a raça se adaptou tão bem ao nosso rebanho? Na Índia, pelos costumes religiosos e hábito da população, a vaca é considerada animal sagrado. Então eles não consumiam carne bovina, a não ser os muçulmanos, católicos, os evangélicos que residem lá, que fazem esse consumo. Os hindus não. É tanto assim que lá eles exportam mais bubalinos e não bovinos. Então o Nelore lá era colocado para produção leiteira e como animais de tração. Vindo e chegando ao Brasil, que ele se tornou na maior máquina de produção de carne bovina do nosso país e uma das maiores do mundo. Pela rusticidade, adaptabilidade, é um animal com grande habilidade materna. A mãe é daquela protetora do filho. Se aparecer um bicho predador, uma onça, ela combate a onça. Além disso, a cada nascimento, o bezerro, algumas horas após nascer, ele já está de pé. Foi uma raça que se adaptou não só ao nosso clima, mas à nossa topografia, aos ectos e endoparasitas e se tornou nessa máquina não apenas de produção de carne, mas de reprodução. A genética desses animais também é diferenciada, o que proporciona muitos benefícios na produção de carne. Começou a se exacerbar a partir da década de 60 com as importações dos genearcas da raça Nelore. Aí vieram Carvade, Rastan, Godhravari, Golias, Taj Mahal, Akazam e Padu e mudaram a história do Nelore e de toda a pecuária brasileira. Hoje já temos uma coisa no Nelore que não acreditávamos, que é marmoreio. Marmoreio é a gordura intramuscular. É diferente daquela gordura periférica à carne. O marmoreio é uma gordura entremeada que fica entre as fibras musculares, aumentando a maciez, o sabor e a qualidade da carne. Antes, quando se falava em marmoreio, se pensava apenas nas raças taurinas. Hoje, temos marmoreio no Nelore produzindo uma carne saborosa, suculenta e macia. Esta é a Fazenda Paraíso, em Vila Velha, na Grande Vitória, onde são criados em torno de 7.000 animais. Daqui saem grandes campeões da raça, premiados em concurso. Touros Nelore da mais alta qualidade. Há vários anos a gente está entre os 6 maiores vendedores em termos de quantidade de touros Nelore do Brasil. Então isso para o estado, que é um dos menores da federação, isso é um prêmio, né? Nós temos aqui dentro um criatório que realmente representa nacionalmente. A gente vende para o Brasil inteiro. Vendem sêmen para o Brasil inteiro também, com resultado excepcional. Participamos de 2 programas de melhoramento genético, que é o PMGZ e a CIA do melhoramento, que é o projeto SAPE. Antigamente se demorava 4, 5 anos para poder fazer um animal de 18 arroba, 17 arroba, um animal com genética mais ruim, né? Hoje eu costumo dizer que a raça Nelore é a Fórmula 1. Num piscar de olhos a gente fica para trás. Por isso que nós estamos sempre participando de leilões, pensando as melhores genéticas nacional para trazer para cá.
eu estou sempre renovando nosso plantel e melhorando cada vez mais a genética do nosso gado. Nos últimos anos, a Associação de Criadores de Nelore do Brasil tem feito um trabalho de valorização da raça e busca pela sustentabilidade na pecuária brasileira. Inclusive, hoje, o consumidor já encontra carne Nelore com selo verde. Em 2020, nós lançamos o selo de certificação Nelore do Brasil, a etiqueta verde do agro, que para preencher esses critérios, o criador tem que ter rastreabilidade, obedecer à legislação ambiental e trabalhista, não ao trabalho escravo, não à invasão de áreas indígenas, animais criados a pasto. E inclusive na etiqueta tem um QR Code que ao clicar ali, o consumidor vai ter todas as informações, desde a raça, a idade, o sexo do animal, o tipo de produção, a fazenda em que foi criada, o frigorífico em que ele foi abatido, ou seja, a partir de agora a carne Nelore terá nome e sobrenome. Este é o futuro da pecuária nacional. Produtivo, preocupado com os recursos naturais e promissor. Muito promissor, por sinal. O Brasil já é a maior fazenda do mundo de alimentos e se tornará maior ainda. A perspectiva até 2050 é que vamos aumentar no mínimo em 1,5 vezes a produção de carne. E isso é uma coisa fantástica. E é fantástica porque a moeda do futuro será o alimento. Já passamos pelo ouro, pedras preciosas, petróleo, enfim, por várias moedas. A moeda do futuro é o alimento, onde tanto o alimento como a água terá um valor interminável. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.